Aí ele mandou assim pra mim: vai começar o segundo tempo agora. Wesley, Gerson e Pulgar vão entrar. Eu olhei a mensagem assim, eu falei assim, mas peraí, esses caras não estão em campo? Porque se vão entrar no segundo tempo, significa que eles não estão em campo. O time foi pra Libertadores sem o Gerson, sem o Wesley e sem o Pulgar. Eu acho que o Felipe Luiz comeu bronha na escalação da equipe. Comeu bronha. Ah, Neto, mas a equipe do Flamengo ela é muito boa. Então, o elenco que entrou era pra vencer da mesma forma, não justifica. Eu entendo, realmente, não justifica mesmo. Porque mesmo com o elenco alternativo, mesmo com a terceira opção de jogador, o Flamengo ainda é muito, mas muito acima do Central Córdoba. Rival opina sobre derrota do Flamengo na Libertadores e afirma: Felipe Luiz errou feio. Fala, nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco, link na descrição. Neto fez uma análise perfeita acerca do vexame flamenguista na noite de ontem no Maracanã. Para ele, o nosso treinador errou feio em deixar Gerson, Wesley e Pulgar no banco de reservas. Vocês concordam? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Vamos acompanhar o recorte e na sequência a gente deixa a nossa análise. Sem mais, vamos pro conteúdo agora. E cara, sobre o jogo do Flamengo, eu não assisti o jogo, mas depois eu vi um compacto, vi alguns melhores momentos. Também assisti alguns canais aí de mídias alternativas a respeito do jogo do Flamengo. Mano, assim, eu tava assistindo o jogo do Palmeiras, né, mas eu tava falando lá com o Eldevan, que ele é flamenguista. Aí ele mandou assim pra mim: vai começar o segundo tempo agora. Wesley, Gerson e Pulgar vão entrar. Eu olhei a mensagem assim, eu falei assim, mas peraí, esses caras não estão em campo? Porque se vão entrar no segundo tempo, significa que eles não estão em campo. O time foi pra Libertadores sem o Gerson, sem o Wesley e sem o Pulgar? Tá ligado? Mano, aí eu fui ver a escalação. E cara, assim, eu acho que o Felipe Luiz comeu bronha na escalação da equipe. Comeu bronha. Ah, Neto, mas a equipe do Flamengo ela é muito boa. Então, o elenco que entrou era pra vencer da mesma forma, não justifica. Eu entendo, realmente, não justifica mesmo. Porque mesmo com o elenco alternativo, mesmo com a terceira opção de jogador, o Flamengo ainda é muito, mas muito acima do Central Córdoba. Realmente, não justifica. Nesse ponto, o torcedor que utilizar essa argumentação, ele tem razão. Só que é noite de Libertadores, dentro do Maracanã, com a volta de um atleta. Eu penso assim, mano. É noite de Libertadores. Libertadores é Libertadores. Libertadores é Libertadores. E a gente sabe que, às vezes, você se classificar em segundo lugar no grupo traz consequências. Dificulta um pouco o caminho ali no chaveamento. Então, assim, eu estranhei ontem ele não ter entrado ali com o Gerson, com o Wesley. Eu estranhei, porque quando você olha as estatísticas, eu fui olhar a estatística de jogo, o Flamengo teve 80% da posse de bola. Deu quase 20 chutes a gol. Contra, eu acho que 7, 8 do Central Córdoba. Tipo assim, os números do Flamengo foi, tipo, esmagador. E é aquela parada, né? A planilha não reflete o futebol. Como que é engraçado isso. Porque é aquele negócio, quando você olha os números de alguns jogadores do Palmeiras, você fala assim, meu Deus do céu, que jogador. Você vai ver na prática, não é aquilo. Eu acredito que o Felipe Luiz, ele errou na hora da escalação. E aí eu assisti uma parte do Mauro César, que mandou um recado pro Felipe Luiz, e o Felipe Luiz também, justificando algumas tomadas de decisões. Eu vou colocar aí pra vocês o áudio. É que o Mauro César, ele não permite reprodução, tá? Na íntegra, sim. Ele não permite isso. Eu vou colocar o áudio, então, pra gente dar uma escutada em alguns trechinhos do que o Mauro César falou e o recado, né, que o Mauro César deixou aí a respeito do Felipe Luiz. Vamos dar uma olhada. O Flamengo desrespeitou a Libertadores, o Flamengo não respeitou o torneio, o Flamengo não respeitou o adversário,
O Flamengo pôs a campo um time reserva. A empáfia do Flamengo, a forma abjeta como o Flamengo muitas vezes trata a competição, isso é histórico. Fica o recado para o Felipe Luiz, que parece até que não viveu os fiascos recentes. Respeitar o time que vai jogar Libertadores, primeiro jogo em casa, é pôr na força máxima. Priorizar o brasileiro não significa fazer isso na Libertadores. Foi uma espécie também de batismo para o técnico do Flamengo. Que ele vai fazer um bom trabalho, ele faz um bom trabalho. Essa foi uma noite de pavor, mas vamos agora dizer que o trabalho dele é ruim, que ele não serve. Não é isso. Mas foi um batismo para aprender uma lição, como técnico. Não se trata assim a Libertadores da América. Então, Felipe Luiz errou feio na escalação. Bem, meus amigos, vocês viram aí, eu peguei alguns trechos aí. Cara, assim, o Felipe Luiz ele perde uma invencibilidade de 27 jogos. Tipo assim, o cara, desde que assumiu o Flamengo, tem apenas 2 derrotas. Eu entendo a frustração e a revolta do torcedor. Eu mesmo fico revoltado quando o Palmeiras ganha jogando mal. Eu fico imaginando perder dentro de um Maracanã, na volta do Pedro, que é um dos jogadores ali, né, um dos maiores símbolos do Flamengo aí da atualidade. Então realmente é muito frustrante isso. Eu entendo, super entendo. Mas eu acredito que o Felipe Luiz ele é inteligente o suficiente para aprender com os erros. Eu vou colocar um trecho da coletiva dele, lá do canal Paparazzo Rubro Negro, tá? As imagens do canal Paparazzo Rubro Negro, créditos aí. Vou colocar um trechinho, só para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer aqui. Bora lá. O que eu sim acredito foi que até o gol, nós estávamos fazendo um bom jogo, com algumas chances, eles não tinham quase chegado na nossa área, o time estava sendo vertical, da forma que eu estava pedindo, e a partir do gol realmente começamos a acelerar mais, começamos a ficar um pouco mais ansiosos, e isso são por vários motivos, mas o principal motivo deles é porque são as minhas escolhas, porque como eu falo para eles e falo para vocês também, sou eu que escolho a tática, sou eu que escolho os jogadores que entram no campo. E se em algum momento eles dentro do campo não se sentiram confortáveis ou não achavam soluções ou não se sentiam dominando todos os espaços, isso é culpa única e exclusivamente do treinador. Então eu isento eles de toda essa culpa, porque realmente eu penso, se o time não estava concentrado, eu deveria ter concentrado melhor eles, mas não acho que foi isso. Todo mundo correu bem e não fizemos um bom jogo, não soubemos lidar com o placar adverso e estava muito tempo sem estar atrás do placar assim dessa forma, e instaurou o caos, coisa que eu odeio, e agora vou trabalhar para tentar fazer o caminho sólido do mesmo jeito que a gente vinha fazendo até hoje. Não tem outro caminho senão o trabalho. Felipe, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Então, nessa esteira que você falou, por que o caos hoje foi instaurado e o quanto muda a perspectiva dessa rearrumação do time com a volta do Pedro a partir de agora? Não, eu acredito que o caos se instaurou, e eu falo que é culpa do treinador, porque eu também, querendo ganhar e arriscar cada vez mais, coloquei muitos jogadores de ataque em posições que muitas das vezes não eram as melhores com o sistema de jogo que estava jogando o adversário, e eles não se sentiram confortáveis com isso. Então eu mudei a estrutura do time para tentar vencer de uma forma que não havíamos treinado. Não só eu fiz o time jogar pior, senão também sofremos algumas transições. Então muito simples isso, muito simples, coisa que eu que tenho que corrigir e trabalhar para que isso não volte a acontecer. E você viu que ele mesmo é sincero ao falar da falha na estruturação da equipe. Que ele começou a colocar jogadores em posições de uma forma que esses jogadores não estavam adaptados e prontos ainda. Então ele cometeu um erro por querer ir atrás do resultado, por querer vencer o jogo. A diferença entre o bom técnico e o técnico mediano é justamente o que ele aprende para o jogo seguinte. O que a gente mais reclama do Abel hoje? Da teimosia dele. Então é muito complicado quando você tem um técnico teimoso.
Hoje, como o Mauro César falou, foi o batismo ontem, na verdade, né, do Felipe Luiz. Agora precisa enxergar para que caminho que ele vai. Vai traçar o caminho da teimosia ou vai traçar o caminho de não? Vão aprender com os erros. Tá? Isso não faz do cara um técnico ruim, pelo amor de Deus, gente. São só 2 derrotas. O cara tem mais título que derrota. Então isso não... Pô, nenhum time é invencível. Mas eu entendo a frustração do torcedor. Eu entendo. Beleza? Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ativa as notificações e, é claro, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Iremos deixar o link do canal Opina Porco na descrição como forma de créditos. Vamos agora fazer a nossa análise da nossa opinião acerca da derrota do Flamengo ontem para o Córdoba no Maracanã. O Flamengo que jogou contra a equipe argentina nos seus domínios, volta de Pedro, Maracanã lotado, tudo indicava que seria uma grande noite para o nosso Mengão realizar uma boa partida e, é claro, conquistar os 3 pontos em busca aí da primeira colocação no seu grupo C. Mas parece que Felipe Luiz entrou com uma estratégia que não deu certo. Decidiu iniciar a partida com Gerson, Wesley e Pulgar no banco de reservas. 3 jogadores importantíssimos que ajudou o Flamengo a conquistar muitas vitórias nesse último ano. Iniciar a partida no banco de reservas custou caro para esses atletas. O nosso Mengão até jogou bem, mas não conseguiu converter as chances criadas em gols. Juninho, por exemplo, é um jogador que tem as oportunidades e não sabe finalizar da maneira correta. Em poucos minutos, com a bola rolando, ele pegou uma bola cara a cara. O goleiro já estava no chão e mesmo assim o atacante chutou em cima do goleiro. Poderia ser, né, o gol que daria mais tranquilidade ao Flamengo para uma noite maravilhosa. Mas o nosso Mengão, como em algumas outras partidas, consegue criar, consegue chegar, mas não consegue converter essas finalizações em gols. Felipe Luiz precisa treinar o mais rápido possível finalização. Não é possível que um jogador de alto nível, atuando no Flamengo, uma das principais equipes do futebol sul-americano, não treine finalização, né? Eu penso que é mais o psicológico desses atletas, que pegam muitas oportunidades e assim ficam nervosos. Não sei o que passa na cabeça desses jogadores, pelo amor de Deus. Então, no primeiro tempo, desastroso com relação a falhas defensivas. Primeiro, Léo Pereira. Como é que um zagueiro da categoria de Léo Pereira vai disputar uma bola com os braços abertos dentro da área? Qualquer toque na mão, qualquer toque no braço é pênalti. Ele não é possível que não saiba dessa situação, dessa regra. Ele, como zagueiro, tem que ir para uma disputa de bola com os braços colados no corpo. Isso é de praxe para um zagueiro. Flamengo termina o primeiro tempo perdendo por 2-0. No segundo tempo, já vem os 3 jogadores que começaram no banco, mas o Flamengo, no máximo que conseguiu, foi fazer um gol. Flamengo 1, Córdoba 2, né? Flamengo agora se complicou porque a LDU venceu e abriu muitos pontos aí de vantagem. Para vocês, será que o nosso Mengão vai se classificar em primeiro ou segundo? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.